Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco, nessa exortação na Gaudete, para os íntimos, né? A Gaudete, ele fala uma coisa muito interessante logo no começo, quando ele começa a pontuar sobre o assunto que ele vai dizer, que ele vai escrever. Ele fala assim, no parágrafo 1: Alegrai-vos e exultai, diz Jesus aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Ou seja, se você não é santo, você é medíocre, superficial e indeciso. Então, existem duas possibilidades de vida: a vida santa, que é a vida verdadeira, e é a felicidade para a qual nós fomos criados. Se não é essa vida, nós somos resignados a uma vida medíocre, superficial e indecisa. O que você escolhe? Hein? Agora, essa vida de felicidade é uma vida que vai nos levar às humilhações e às perseguições. Divertido, né? Não tem saída. Ou você é medíocre ou sofredor. Eu preciso ser sofredor. Veja, a oferta que Deus nos faz na vida de santidade é uma vida diferente. É claro que o Papa quis, de maneira pedagógica, apresentando as coisas, mas é isso mesmo. A vida que Deus nos oferece é uma vida diferente da vida que o mundo oferece. E aqui nós entendemos o mundo como cultura humana, sem Deus, né? A vida secular, a vida que só leva em consideração a imanência das coisas, né? A naturalidade das coisas, a vida natural. A vida natural é a busca da satisfação de nossos desejos e o pleno conforto, sem nenhum conflito. E Deus nos oferece a vida santa, e nos chama a vida santa, que é a vida de conformação com Jesus Cristo, né? E que é uma vida que nos leva ao conflito com esse mundo de vida natural. Então, esse é o nosso chamado. E São Paulo, na sua carta aos Efésios, que eu queria partir daí essa nossa reflexão, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no capítulo 4, aliás, vai nos dizer uma coisa muito interessante. No capítulo 4 da carta aos Efésios, ele diz, né? Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Portanto, nós somos chamados a viver de uma maneira digna da nossa vocação. E a gente vê que a nossa vocação é esse chamado à vida santa. Isso aparece também já no começo da carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nós encontramos isso. Nele, Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então essa é a nossa vocação. Deus nos chamou, nos escolheu para sermos santos e íntegros no amor. Essa é a vocação que nós temos que ver de maneira digna. É esse grande chamado. O que é viver de maneira digna?
Viver de maneira digna é viver de maneira coerente com esse chamado. Isso vai nos levar à felicidade, porque a santidade é a nossa felicidade. E refletindo sobre essa questão da vida digna, a qual nós fomos chamados, e a questão da proposta e o modelo do mundo secular, o Papa fala de 3 problemas que nós temos que enfrentar no mundo contemporâneo. 2 já é um velho conhecido nosso, né? Aliás, 1 é um velho conhecido nosso, e 2 são configurações da modernidade, né? Que no correr dos tempos foram adquirindo vários nomes, e que no momento o Santo Padre, ele vai nominar de 2 formas, né? Ele fala, primeiro, que o grande risco hoje em dia da vida medíocre, superficial e indecisa é viver conforme o gnosticismo, né? O gnosticismo, que é, na realidade, a busca do conhecimento da verdade sem Deus. É um conhecimento sem Deus. Essa heresia é tão antiga quanto a própria Sagrada Escritura, a tal de gnose, que é o conhecimento sem Deus, e que na realidade está na raiz do pecado original, porque o homem quis conhecer, o homem já conhecia o bem porque conhecia Deus, então ele quis distinguir o bem do mal sem ter Deus como referência. Portanto, a busca do conhecimento fora de Deus levou o homem a ser contra Deus. Isso, a primeira página da Bíblia vai falar isso, as primeiras páginas da Bíblia vai falar isso. Então, hoje em dia nós temos um conhecimento, a busca de um conhecimento sem Deus. E a busca desse conhecimento sem Deus, ou sem a graça, leva o homem a acreditar profundamente que ele é capaz de dar todas as respostas. E o homem não é capaz de dar todas as respostas. Leva o homem a confiar absolutamente na sua capacidade técnica e científica, achando que o conhecimento da verdade, que é a raiz de nossa felicidade, pode ser alcançado sem Deus, sem a referência de Deus. É gnosticismo, é um conhecimento sem Deus, e por isso acaba sendo a negação da verdade. E na medida em que esse gnosticismo, essa busca do conhecimento sem Deus se aprofunda, o homem começa a ter problemas de ordem moral, porque a verdade é o fundamento da moral, e a verdade é Jesus Cristo. E aí começa todas essas loucuras que nós estamos vendo no campo ético de nossa sociedade, porque não existe um conhecimento verdadeiro de Deus. E é o grande risco. Além disso, esse gnosticismo, a busca do conhecimento de Deus sem a graça, leva também a própria religião a buscar um conhecimento de Deus que é puramente intelectual. E o Papa fala claramente que esse é um risco, inclusive, de alguns teólogos, que reduzem Deus a um conhecimento científico, como se fosse um objeto de estudo. E aí não levam em consideração um Deus que se revela na história, que se revela por sua própria vontade, porque quis se revelar. Então, isso é um risco também, de fazer da religião, de fazer da profissão de fé, simplesmente um conteúdo intelectual, sem a experiência do relacionamento com Deus. E isso é um obstáculo para a santidade, porque na medida em que você se relaciona com Deus somente no aspecto intelectual, somente a partir de uma especulação filosófica, você vive do jeito que você quer, porque quem passa a ser sua referência? Você mesmo e o seu conhecimento. Aí fica esse intelectualismo vazio, né? E que alguns santos até incorreram também, né? Eu estava conversando, não sei com quem agora é mesmo, que, por exemplo, São Tomás de Aquino levou 10 anos discutindo quantos anjos existem no céu. Isso alterou alguma coisa? E ele chegou a algum conhecimento? Algumas preocupações do conhecimento pelo conhecimento acaba sendo uma vaidade. É claro que nós temos que
que procurar conhecer melhor as coisas de Deus, mas não significa que o conhecimento basta em si, né? Nós temos que ter a percepção de que Deus se revela, e o conhecimento é a partir de uma experiência da graça, né? Sem a graça nós não conhecemos Deus. Então ele fala sobre gnosticismo, que vai levar a uma gama de atitudes humanas contrárias a Deus, na busca do conhecimento por específico, que coloca o homem no centro de todas as coisas. Um outro obstáculo da santidade que o Papa coloca, que é moderno, é o chamado pelagianismo, ou neopelagianismo. Pelágio foi um herege do começo da história da igreja, que falava que você pode alcançar a salvação por sua própria vontade, pelo seu próprio esforço, sem a necessidade da graça. Mais uma vez, todo o problema é a graça. O conhecimento de Deus sem a graça é a ação sem a graça, a salvação sem a graça. Então, a realização da sua própria vontade, sua própria ação, sem a graça seria insuficiente. Isso é o chamado neopelagianismo. Sem a graça não conseguimos nada, nem determinar que fio de cabelo vai cair de nossa cabeça. A gente consegue, quanto mais outras coisas. Sem a graça nada acontece. Então, o pelagianismo é isso, é esse esforço humano de se aperfeiçoar sem a graça, o que vai levar a uma ideologia social. Gente, o que vai salvar o homem do problema fundamental do homem, que não é a gasolina que aumentou ontem? Esse não é o problema fundamental do homem. O problema fundamental do homem chama-se pecado. Fala aí para quem está do seu lado. O problema fundamental do homem é o pecado. Esse é o problema fundamental do homem. Outra coisa, presta atenção. Pecado não é xingar a mãe dos outros, que algumas vezes merece, não a mãe, o outro, né? Quando você xinga a mãe do outro, não quer dizer que você está fazendo uma afirmação sobre a vida moral da distinta. Você só está falando que o cara é filho da puta, só isso. Não estamos falando que a mãe dele é só uma questão pessoal. Então, porque é uma força de expressão, ou expressão de reforço, como diz o sorvete chamar. Eu falo isso porque quando eu era moleque a gente ia confessar, padre, falei palavrão. Ele só não perguntava quais, né? Ele falava quantos. O pecado, gente, é uma atitude consciente de oposição a Deus. É uma opção fundamental contra Deus. E a partir dessa opção fundamental, você edifica a sua vida. Não são atos ocasionais que devem ser confessados para voltar a pleno relacionamento com Deus. Esses atos ocasionais que são chamados de pecado, não é o pecado estrutural, fundamental, aquele que coloca o homem fora da graça. Esse é o problema do homem. Esse é o problema do homem. E por causa desse problema existir na sociedade, o homem comete esses outros atos todos que são contrários à vontade de Deus. Mas se a gente ficar correndo em volta desses atos e não resolvermos o problema central, esses atos continuarão acontecendo. Gente, eu não sei se eu sou mais antigo, os mais antigos, como a Márcia, por exemplo, vai se lembrar disso. Gostou, né, Márcia? Muito bem. Quando a gente tinha furúnculo, vocês sabem o que é furúnculo? Sabe, né? Furúnculo, é aquela inflamação que dá de vez em quando. Aí quando você exprimia o furúnculo, ele voltava, porque você tem que tirar o carnegão. Vocês conhecem o carnegão, molecada? Você conhece o carnegão, né? Você tem que tirar o carnegão. Se você não tirar o carnegão, volta o furúnculo. Vocês conhecem isso? Conhecem isso? Carnegão é o fundamento do furúnculo. O furúnculo é aquelas células mortas que ficam em torno da inflamação, que formam o pus. O pus são células mortas que ficam ali por causa da inflamação. E essas células morreram porque foram combater algo estranho que entrou no corpo, e por isso elas morreram. Aula de biologia, fazendo um favor, né? Então, quando você tira o pus, que são as células mortas, e não tira o carnegão, o furúnculo volta. É a mesma coisa, o pecado.
O pecado tem o pus, que são os nossos atos contrários a Deus, que você confessa, espreme. Mas se você não tirar o carnegão, que é a opção fundamental contra Deus, você continua com o pus o resto da sua vida. Entenderam? Então a gente fica preocupado com o pus e deixa o carnegão lá. E o carnegão vai gerar pus, e inflamar a tua vida. E pode te matar. Pode dar uma sepsemia e te matar. O pecado, que é o problema do homem, é essa opção fundamental contrária a Deus. E o homem que faz a sua vida em cima dessa opção, tem uma vida contrária a Deus. Esse é o problema do homem. Então o problema do homem é o pecado. Ele veio fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é isso que João Batista falou a respeito de Jesus Cristo? Então essa é a sua missão. Nós falamos isso na missa toda vez que a gente vai comungar. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa é a sua missão. Então, Jesus Cristo não veio fundar um partido político. Não veio criar uma ideologia econômica, política e social. Não veio fundar hospital. Não veio disputar eleições. Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo. Então, esse é o problema do homem. O homem pode edificar um Estado em cima do pecado. É a desgraça do homem. Pode edificar uma economia em cima do pecado. É a desgraça do homem. Pode edificar uma ideologia social em cima do pecado. É o problema do homem. E gera os problemas todos que nós temos aí. Porque são fundamentados numa atitude contrária a Deus. E o que é mais contrário a Deus? Quando nós pensamos em nós mesmos. Porque a coisa que mais parece com Deus somos nós. Portanto, o homem é o que ocupa o lugar de Deus. O problema do homem vai resolver quando se resolver o problema do pecado. E o problema do pecado não se resolve sem a graça. Porque a salvação é graça. Foi nos conquistada por Jesus Cristo na cruz. Que na obediência do Pai contrariou a desobediência dos homens. Dispondo o homem, então, para a aceitação da graça. Com a encarnação do Verbo e a sua morte na cruz, a humanidade se torna capaz de receber em si a graça da salvação, desde que essa humanidade faça a sua opção por Jesus Cristo. E isso é graça. Portanto, quando você resolve fazer alguma coisa, seja transformação do mundo, salvação do mundo, sem a graça, nada acontece. Porque o problema do homem é o pecado. O pelagianismo é a tentativa de resolver o problema do mundo sem a graça. Sem Deus. Gente, o que vai salvar o Brasil não é a eleição do Lula, ou do Temer, ou do Barbosa, ou o raio que os parta. Não é. O problema é que o que vai resolver o problema do Brasil é o homem se voltar para Deus. E isso não é uma firula, não, gente. Isso é uma questão de convicção. Porque sem a graça de Deus, a violência, a imoralidade, a frustração de vida, o descaso com os menores, o descaso com os doentes, o descaso com os velhos, com as viúvas, não vai ser resolvido, não, se o homem não se voltar para Deus. Isso não é um programa político, isso é uma proposta do Evangelho. Por isso a proposta do Evangelho, desde o começo, é convertei-vos. Convertei-vos. Então o Papa fala sobre essas coisas, falando que esse pelagianismo, ou neopelagianismo,
que acaba gerando essas ideologias sociais, as tentativas de realização do homem sem Deus, leva o homem mais para longe de Deus, porque gera a soberba do humanismo, do antropocentrismo, da absolutização do imanente, do natural, sem considerar a transcendência humana. Então, essas duas coisas, o conhecimento de Deus sem a graça, que nos leva para longe de Deus, para um orgulho soberbo do nosso próprio conhecimento e intelectualidade, e o outro problema é o problema de querer resolver os problemas sem a graça, que não vai resolver. E isso nos impede de viver a vida santa. E são os problemas modernos. E são problemas antigos, porque tanto um quanto o outro já existe desde o começo do cristianismo. E os primeiros cristãos combateram esses problemas. E uma outra dificuldade que atrapalha a gente viver a vida santa já é um velho conhecido nosso. Esse velho conhecido nosso é o capeta, Satanás, que tenta nos levar à perdição, que tenta nos levar aonde? Tenta nos levar para longe de Deus, para fundar a nossa vida numa escolha contra Deus. E o Papa nessa encíclica ele vai falar que o diabo não é um mito, não é um mito, não é uma ideia equivocada, não é um mal social, é uma realidade e que age contra nós. Inclusive ele faz um comentário que eu acho bastante apropriado, porque ele fala assim, na Sagrada Escritura, na Bíblia, nós encontramos vários textos que falam sobre esse personagem, Satanás, contra Deus. Está certo que algumas, o Papa diz, está certo que algumas dessas páginas, a explicação era própria daquela época e não se tinha o conhecimento científico que se tem hoje. Então, provavelmente, uma epilepsia foi confundida com a ação diabólica. Mas isso, porque isso pode ter acontecido, mas isso não inviabiliza ou não quer dizer que o diabo não existe e não age. Não é porque o aparato científico na época não era adequado para se perceber toda a realidade do diabo, não quer dizer que o diabo não existe, que seja simplesmente um mito colocado na Sagrada Escritura. Então tem muita gente que vive por aí, a Sagrada Escritura não é bem isso, você tem que contextualizar historicamente, e aí você vai contextualizar historicamente, você deixa de acreditar no diabo, e aí, meu filho, você se torna sem vigilância em relação a ele, e aí ele te leva para o escambau. Então, o diabo. Nós temos um combate contra o diabo. Nós temos um enfrentamento. Esses textos que falam sobre as setas inflamadas do inimigo contra nós, que nós encontramos no final da carta aos Efésios, isso não é uma poesia. Isso é uma realidade. E a gente vê hoje em dia o mundo, essa situação, como é que a gente não percebe nesses escândalos que nós estamos vivendo, dentro e fora da igreja, na sociedade, como a gente não percebe que existe aí uma lógica irracional contra o homem? Como a gente não percebe isso? Esses dias eu estava vendo no jornal, uma menina que veio da Venezuela, uma menina de 13 anos, de 16 anos, pesava o que uma menina de 6 anos pesa, por fome. Por fome. Porque o regime que lá está reduziu a população a essa situação. A população da Venezuela emagreceu, em média, 6 quilos nos últimos anos, por fome. Como a gente não vê isso, uma insídia do mal? Um regime que se apropria da comida dos outros. E nós estamos num combate espiritual contra o diabo e as suas armadilhas.
E o Papa nos alerta, e a Sagrada Escritura nos alerta, que o diabo muitas vezes se disfarça em anjo de luz, em propostas mirabolantes de salvação, para nos levar para longe de Deus. Então, há 3 problemas que nós temos em relação da vivência desse estilo de vida, que é a santidade: o gnosticismo, o pelagianismo e o diabo. Portanto, a atitude cristã diante disso é o combate, porque, aliás, esse texto, abri por acaso aqui, no parágrafo 161, o Papa diz assim, 160, ele fala mais que um mito, né? Não admitiremos a existência do diabo se nos obstinarmos a olhar a vida apenas com critérios empíricos e sem uma perspectiva do sobrenatural, né? De fato, quando Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, quis que a concluíssemos pedindo ao Pai que nos livrasse do maligno. A expressão usada não se refere ao mal em abstrato. A sua tradução mais precisa é o maligno. Indica um ser pessoal que nos atormenta. Jesus ensinou-nos a pedir a cada dia essa libertação para que seu poder não nos domine. Então, não pensemos que ele seja um mito, uma representação, um símbolo, uma ideia. Esse engano leva-nos a diminuir a vigilância, descuidar-nos e ficar mais expostos. O demônio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e nossas comunidades, porque anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, isso é a palavra do Papa. E aí ele termina falando que a vida cristã é um combate. Combate a essas coisas. Portanto, a vida de santidade implica um combate espiritual. E esse combate espiritual deve ser enfrentado com as armaduras que Deus nos dá. A palavra, da fé, do conhecimento de Deus, da oração, da Sagrada Escritura, das virtudes, que o Senhor mesmo proporciona em nossa vida. É isso que nós somos chamados, diante desse mundo que nós estamos vivenciando, um mundo bastante complicado.